O futuro das engenharias do Brasil. Para presidir essa mesa, eu convido o Luiz Eduardo Caron, da Mútua Paraná. Secretário de mesa, Maurício Marques, DR Distrito Federal. E o nosso palestrante, Marcelo Abrantes, Linguites, da Mútua. Bom dia a todos. Está ouvindo bem? Tá. Bom dia a todos. Nós vamos ter hoje a palestra proferida pelo nosso amigo Marcelo Linguites, da Mútua, sobre o futuro das engenharias no Brasil. Nós vemos nesse momento assim tanta agressão à engenharia, à formação de engenheiros no Brasil, né, desqualificando, e nós precisamos resgatar aquela história espetacular que a engenharia tem, que representa 75% do PIB brasileiro, né? Então, essa é uma boa oportunidade para nós discutirmos um pouco de como é a percepção do futuro e, eventualmente, discutirmos como nós poderemos avançar para resgatar essa imagem, tá certo? Eu agradeço a presença de todos e vou ler o currículo do nosso amigo, Marcelo Henrique Linguites. Acho que está aí. Vamos trocar, eu peguei o errado. O Linguites tem mais de 30 anos de experiência em sustentabilidade e estratégia de negócios, atuando em mais de 20 países como executivo ou consultor junto a empresas, ONGs e organizações multilaterais. Engenheiro civil e mestre em gestão urbana pela Poli-USP, MBA em responsabilidade social na FGV São Paulo, especialização em ética na COGEA, PUC São Paulo. Estruturou a rede brasileira do Pacto Global da ONU, representou o Brasil na ISO 26000 de responsabilidade social e foi conselheiro da B3 para a criação da Índice de Sustentabilidade Empresarial. Coautor de indicadores éticos e critérios de investimentos socialmente responsáveis para fundos de pensão. Foi agraciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos com o International Visitor Leadership Program. Atualmente é gerente-geral da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Com vocês, Marcelo Linguites, ele tem 45 minutos para a apresentação, teremos 15 minutos para perguntas, utilizando o QR Code. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Aí o pessoal, antes de começar aqui, o pessoal estava comentando que ontem o pessoal saiu, passeou, bebeu, por isso que o pessoal acabou não vindo hoje. Espero que tenha sido isso, porque como a gente fala sobre o futuro das engenharias no Brasil, espero que o nosso futuro, e tenho certeza que não vai ser, mas que não seja como a gente hoje aqui, com pouca gente, né? Vou mostrar uns dados sobre uma pesquisa, uma publicação que nós fizemos, junto com com um instituto e com uma consultoria voltadas para a inovação, para a estratégia, para tentar desenhar um cenário das perspectivas das engenharias no Brasil, com base em dados de um censo que nós fizemos com todos os engenheiros, na verdade um censo, uma pesquisa, um levantamento de todos os registros do Brasil todo, 1.100.000 registros, levantamos, eu vou mostrar para vocês, mas dados bem interessantes e que falam um pouco sobre a perspectiva das profissões aqui no Brasil, as tendências, para onde vão. Obrigado, Carol. Antes de eu começar a comentar sobre os dados, quem é associado à Mútua aqui? Tem algumas pessoas que não são associadas. Essas pessoas, vocês que não são associados, só quem não é associado, quem já tinha ouvido falar na Mútua? Ótimo, tá bom. Então, assim, eu vou falar rapidamente sobre a Mútua para que vocês decidam associar-se a ela, tá? Próximo slide, por favor. Opa, desculpa. Está aqui.
Bom, rapidamente, então, antes dos nossos dados, como diria o Juca Kfouri, faz o nosso merchan, a Mútua, uma caixa de acolhimento, ela é conhecida historicamente por emprestar recursos, né, Caron? Esse tem sido o nosso carro-chefe, mas da gestão dos diretores executivos e diretores regionais, todos têm buscado ampliar o leque de serviços e de possibilidades aqui da Mútua para os nossos associados. No primeiro ano, quando você associa, você paga R$ 80. Ano, não é mês, ano. R$ 80, né? Ontem vocês devem ter saído para jantar e certamente, se vocês tomaram uma cerveja, um coquetel, uma caipirinha, comeram alguma coisa, gastaram isso ou mais do que isso. Ou seja, R$ 80 por ano. Com R$ 80 por ano, vocês têm R$ 50 que vão para o Tecnoprev, um fundo de pensão. Para aqueles que nunca pensaram na aposentadoria, principalmente o pessoal mais novo, é importante começar a pensar, R$ 50 já vai para o fundo de pensão. Os outros 30 é para mobilizar os mais de 300 convênios que vocês têm disponíveis com desconto, os descontos em planos de saúde e um seguro de até R$ 50 mil, caso ninguém quer, mas houver um falecimento por saúde, por questões de saúde ou por acidente, você já tem direito a um seguro. Ou seja, com R$ 30, porque os 50 vão para a sua conta do Tecnoprev, você passa a ter uma série de benefícios. Somos 164 mil associados. Essa gestão do qual o Caron faz parte permitiu um aumento bastante significativo, um aumento bastante significativo do número de associados. Deixa eu tirar aqui o som, porque senão vai... Um aumento significativo do número de associados, justamente pelos benefícios e pela relevância que a Mútua tem. Alguns serviços dos benefícios reembolsáveis, que os nossos recursos, programa para desemprego, invalidez temporária, um programa para você comprar equipamentos, equipar o seu escritório, se você tem uma fazenda, para insumos agrícolas, para maquinários, programa de férias, saúde. Ou seja, a quantidade de benefícios associado aos juros que nós cobramos aqui, torna-se... É um benefício realmente para o associado. Quando a gente fala da Mútua, a gente não está querendo vender um produto, um serviço para vocês. A Mútua é uma entidade sem fins lucrativos, os diretores são voluntários, não recebem para isso, quer dizer, é todo um sistema que opera para o profissional. Para o profissional, você é um sistema, são benefícios a que vocês têm direito. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar. Não é algo que a gente quer vender a você. Você tem registro, você tem direito a esse benefício, até programas para que você possa sair. Assim, você está com o nome no Serasa, SPC, outros órgãos de proteção ao crédito, dificuldade no pagamento de cartão de crédito. Justamente, você que está com o nome negativado de alguma forma, benefícios para isso, porque é uma caixa de assistência. Benefícios sociais, enfim. Essa apresentação eu posso disponibilizar para vocês. Programa para mobilidade, para portadores de algum tipo de deficiência, auxílios maternidade, o nosso Tecnoprev, que é o Previdência, que eu mostrei que vão R$ 50 ali para vocês, taxa zero de carregamento, vocês não vão encontrar isso em outros fundos de pensão, nem nenhum fundo de pensão, não importa a modalidade dele, que também pode ser para cônjuges e dependentes, ele tem tido uma rentabilidade que superior a todos os outros fundos de pensão. A gente tem isso no nosso site acompanhado, acompanhamento mensal, vocês podem verificar isso. Rentabilidade. Enfim, vou passar muito rapidamente, porque eu acho que vale realmente a pena esse contato com a Mútua. O ano passado, nós lançamos, que já era um desejo de mais de 45 anos, o ano passado a Mútua fez 45 anos, era um desejo dos profissionais ter um plano de saúde. Nós fechamos com a Unimed, um plano nacional, um seguro saúde, ou seja, não é só a rede na Unimed, mas toda a rede credenciada pela Unimed. Então, se você não precisa necessariamente ser atendido por algum cooperado da Unimed.
Qualicorp, Extramed, aqui no Paraná, Extramed é bastante forte, Benevix para outros estados, enfim, a gente tem uma gama de serviços aqui. E no caso do Seguros Unimed que nós fechamos, algo interessante, não tem cobrança de taxa de adesão, tem remissão. O que significa isso? Caso o associado venha a falecer durante um ano, as despesas dos dependentes estão cobertas ainda pode ser utilizada pelos seus dependentes. Reembolsos, enfim. Hoje já somos 41 mil vidas. Clube Mútua de Vantagem, um clube de desconto também bastante significativo, com descontos interessantes. Lançamos agora um seguro de responsabilidade civil para todos os associados com mais de 5 RTs no ano. Gratuito, gratuito. Você tem mais de 5 RTs no ano, você gratuitamente tem R$50 mil de seguro de responsabilidade civil. Gratuitamente. O seguro de assistência à viagem para eventos oficiais do sistema. Programas de capacitação, acesso às normas da BNT, quer dizer, uma série de benefícios. E se você pensa no início, quando eu falei dos R$80, 50 para o plano de previdência, o Tecnoprev, que é seu, que está lá, né? R$30, tudo isso. Com R$30, você tem a possibilidade de ter tudo isso. Ou seja, é um benefício, é a caixa de assistência dos profissionais. Tá? Vou deixar um pouco aqui, para aqueles que quiserem direcionar o seu celular, realmente a pena. Eu sou engenheiro civil, como foi comentado, eu fui para a Mútua em setembro de 2021, convidado por esta gestão para assumir a gerência geral da Mútua, e eu conheci a Mútua apenas em 2019, 2 anos antes. Ou seja, se eu tivesse conhecido antes, certamente eu teria aproveitado e teria economizado bastante. Assim, realmente é um orgulho trabalhar numa organização como esta. Tá? Bom, vamos lá então para os nossos dados. Só a título de simplificação, quando a gente usa engenharias, a gente está falando de todas as nossas profissões. São mais de 300 profissões regulamentadas, né? Engenharia só para facilitar, engenharia, agronomia, meteorologia, geologia, geografia, só para facilitar a gente usa engenharias, não é demérito nenhum com relação às outras profissões, absolutamente. Tá? Bom, dados, vamos começar a nossa realidade aqui. Somos 1.200.000 profissionais, a base 2019, temos uma prevalência de profissionais entre 25 e 45 anos, portanto, profissionais jovens, e quando eu falo de previdência, é importante, nessa faixa etária, a gente começar a pensar nisso, porque quanto mais velhos, mais a gente vai ter que investir para poder ter uma aposentadoria mais adequada, nos padrões que a gente deseja manter. 78% dos profissionais estão nos estados do Sul, Sudeste, além de Bahia e Goiás, ou seja, uma concentração bastante significativa nestes estados. Né? Isso significa que cada estado, com a sua realidade, o sistema deve olhar para a realidade local, quais as necessidades de cada profissional. Significa também que uma reflexão que deve ser feita é a seguinte: bom, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou do Paraná, Santa Catarina, vou trabalhar lá na Bahia, eu preciso de um visto. Né? A publicação traz algumas reflexões sobre isso, sobre a necessidade de visto com a tecnologia que nós temos, etc. Se isso é realmente algo relevante hoje em dia, se é algo necessário e não é um empecilho para os profissionais. A gente também faz algumas reflexões sobre a nossa parte, diria, de infraestrutura legal para que a gente possa avançar. Isso é importante, o avanço das engenharias no mundo, por quê? No Brasil, por quê? Como a gente vê neste gráfico aqui, esta é uma relação entre o PIB per capita dos países e a porcentagem da população ocupada com nossas profissões, certo? Ou seja, quanto maior a quantidade de profissionais das engenharias em um determinado país, maior é o PIB per capita. Há uma correlação entre essas duas variáveis, ok? O Brasil está aqui embaixo. A gente tem uma porcentagem menor e, portanto, um PIB menor. Veja só como a gente poderia avançar caso uma maior parte da população brasileira, dos nossos jovens, dos nossos estudantes, se interessassem pelas engenharias. Mas como eu vou mostrar,
essa não tem sido a realidade. Alguns dados que eu vou mostrar aqui indicam uma queda no interesse dos jovens pelas nossas profissões. É ainda uma profissão muito procurada, ainda uma profissão respeitada, mas há uma tendência de diminuição na quantidade dos jovens que buscam as nossas profissões. Quanto maior o PIB, maior o número de profissionais, maior o PIB, né? E um dado interessante, o aumento de apenas 1% no número de profissionais significa $712 a mais na renda per capita. Quanto mais profissionais, maior o desenvolvimento do país e, portanto, a valorização profissional é fundamental. É fundamental. No entanto, o que nós vemos aqui? Se nós considerarmos o período de 2000 até 2020, quase 40% dos alunos egressos das universidades, das nossas profissões, não se registraram. Quase 37%. Neste período. No entanto, se a gente observa a partir de 2011, que é quando os profissionais formados nas faculdades, nos cursos EAD, se formam a maior quantidade, esse número de não registrados aumenta para 54%, 55%. Quer dizer, hoje, quase 60% dos estudantes egressos dos nossos cursos não se formam. Se eles não se formam, o que acontece? Eles não podem atuar nas suas profissões, pelo menos de maneira legal, ou eles vão trabalhar, ou então eles atuam de maneira ilegal, ou eles vão atuar em áreas onde não é necessário que haja o registro, vão trabalhar em subemprego, etc, etc. E se você verifica, e ontem eu estava em São José dos Campos, em uma reunião com o pessoal da Embraer, e é interessante que mesmo na Embraer, uma parte significativa dos engenheiros aeronáuticos não são registrados. Não são registrados. Não é necessário o registro para atuar, mesmo do ponto de vista de algumas empresas, para atuar naquela atividade. Quando a gente fala de valorização profissional, esses dados estão aqui. Quer dizer, não é apenas buscar uma valorização por um idealismo ou por uma proteção de mercado, porque isso tem um resultado na vida do país, no desenvolvimento do país e, naturalmente, nas nossas vidas como profissionais. Esse é um grande desafio. Cursos EAD. Isso é inexorável, eles estão aí, não há o que se discutir com relação a isso, não há que combatê-los, né? Mas há que buscar um trabalho de melhoria. Olha só, alguns dados interessantes. Entre 2009 e 2020, a quantidade de cursos presenciais aumentou 2,5 vezes e a quantidade de vagas em cursos presenciais 5,5 vezes. No entanto, a quantidade de cursos EAD que aumentou 2,5 vezes nos presenciais, aumentou 50 vezes nos cursos EAD. E a quantidade de vagas, que aumentou 5,5 vezes, nos cursos EAD, 295 vezes. Ou seja, a gente tem um aumento muito grande sem que haja um aumento proporcional na qualidade dos nossos cursos. Isso é algo bastante preocupante. Vejam, esses dados do ENAD 2019, dos nossos cursos, mostram que, se a gente pega aqui, vamos pegar esses 3 primeiros níveis, que são os mais baixos aqui, 38%, 39%, 72% aqui. 72% dos profissionais vêm de cursos de níveis 1, 2 e 3 do ENAD. Níveis 1, 2 e 3, que são os mais baixos. Apenas 6% dos profissionais se formam, os profissionais se formam apenas 6% dos cursos de alto desempenho. Ou seja, se a gente volta para o dado anterior, a gente tem um aumento muito significativo na quantidade de profissionais formados, né, de alunos, de bacharéis nas nossas profissões, no entanto, com uma qualidade bastante questionável. Quando você observa, então, a falta de registro, você começa a estabelecer algumas relações. Você começa a perceber, por exemplo, que hoje de manhã, teve uma super coincidência, o rapaz do Uber que me trouxe até aqui é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Quando você tem essa qualificação aqui,
as nossas profissões começam a ficar em risco. A gente não vai atuar nas nossas profissões. Ou seja, há uma correlação importante desde a época das universidades. Como que a gente trata isso? A valorização profissional, ela deve começar aqui. Deve começar aqui. Deve começar aqui. Portanto, pensar num sistema, pensar nas nossas lideranças, nos nossos profissionais que trabalhem essa valorização a partir daqui. Bom, alguns outros dados aqui. Fizemos uma fotografia das nossas engenharias, das nossas profissões, a partir do cadastro do CNPJ na Receita Federal, então pegando o CPF de todos os registrados no Brasil, todos. Não foi uma pesquisa por amostragem, pegamos todos. Pegamos o cadastro do CONFEA, então, ano de registro, data de nascimento, especialidade, etc. Observamos RAIs, vindo das empresas, para saber, eles trabalham, em qual empresas trabalham, qual que é a área de atuação dessa empresa, qual o nível hierárquico desse profissional, qual a remuneração desse profissional, quanto tempo ele está na empresa. RAIs empregados também, para poder comparar CBOs, etc., e a base da RT. Ou seja, a gente fez um cruzamento bastante significativo. A gente criou um data lake com informação muito grande e processou essas informações. Bom, o que nós tivemos? Nós dividimos os profissionais em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são aqueles profissionais que trabalham com algum vínculo empregatício. 53% de nós trabalhamos com vínculo empregatício. Né? 53% de nós. No entanto, em áreas ligadas à engenharia, 32%. 32% dos profissionais vinculados, dos profissionais que atuam com carteira assinada, trabalham na área. E os outros 70%? Eu tenho 21% que estão registrados, mas trabalham em áreas que não estão vinculadas à engenharia. Eu me formei em 1990, 91, e entrei num programa de trainee no mercado financeiro, numa instituição financeira. Né? É muito comum isso, ou pelo menos era. Né? Eu estou retratado aqui, aquele profissional que se dedica, mas que acaba não atuando na sua área. Isso tem uma repercussão interessante que eu vou mostrar no próximo slide. 28%, 29% são empreendedores, ou seja, ou é o empresário individual, ou é um empregador, ou é um autônomo. Qual a diferença entre empresário individual e empregador? A quantidade de colaboradores que nós temos. Né? A partir de, se eu não me engano, 3 ou 4 ou 5, caracteriza como empregador, menos como empresário individual. E nós temos um outro grupo de 18% de registros ativos que a gente não conseguiu identificar absolutamente nada. A pessoa não é empreendedor, não trabalha na área, não trabalha em nenhuma empresa, não tem carteira assinada, é uma pessoa que muito provavelmente trabalha em atividades informais, não se sabe, isso a gente vai avançar. Ou seja, inclusive a caracterização do nosso profissional é algo importante de ser feito. Hoje, se vocês acreditam em vocês ou não, a gente não tem bases integradas no sistema. Não tem. Não temos bases integradas. Essa é uma necessidade de avanço. Quando se fala em valorização profissional, inclusive estas questões de base de dados, de transparência, permitindo que especialistas, pesquisadores, profissionais tenham acesso a essas bases, é algo bastante significativo. O que é que significa não trabalhar, ser registrado e trabalhar em uma empresa da área ou trabalhar em uma empresa que não é da área, como no meu caso de mercado financeiro? Salário, por exemplo. Quando o profissional, vamos ver aqui, trabalha em áreas ligadas às profissões, a tendência é que o salário aumente. Então, se eu pego a variação percentual na remuneração, quando comparo a mesma função, ou gestão, ou um profissional, pegar um nível de gestão, um gestor em uma empresa voltada à área, um gestor em uma empresa não voltada à área. Quase 15% a mais no salário. Ou seja, a gente tem que buscar realmente fazer com que os profissionais busquem trabalhar nas suas áreas, porque para eles é melhor em termos profissionais, em termos de gratificação,
pessoal, em termos de remuneração e também porque aquilo é bom para o país. Há todo um movimento que deve ser feito. E o movimento não vai ser resolvido apenas pelo sistema, não é pela mútua, não é pelo CREA, não é pelo CONFEA apenas, né? Há toda uma integração nacional, Ministério da Educação, entidades empresariais, CNI, etc., etc., para poder avançar nessa questão de valorização. Alguns dados interessantes. Nós temos hoje 30% dos profissionais CLT que são contratados, mas atuam como nível técnico, nível onde não é exigido curso superior. 30%, são 106, 107 mil profissionais. E aí nós nos perguntamos, são questionamentos que devem ser feitos para que as nossas profissões avancem. Será que o piso profissional é algo, então, que tem que ser reavaliado? Como que a gente pode fazer com que esse profissional que está como técnico possa galgar remuneração e cargos melhores nas empresas? Tá certo? O salário médio desses profissionais como técnicos, R$ 5.600, R$ 5.570, R$ 5.600. O nosso piso salarial para 6 horas, R$ 7.900 e para 8 horas, R$ 11.900. Olha só a diferença que nós temos aqui. Eu não estou defendendo a extinção do piso, absolutamente. Estou trazendo para reflexão. Reflexão das nossas profissões. Muito bem. Quando a gente... E como que o sistema ele pode atuar nesse aspecto? A gente tem vários desafios. Quando a gente verifica isso, intensificar o interesse dos vestibulandos para as nossas profissões. Como eu comentei, a gente tem aqui um decréscimo no interesse dos estudantes pelas nossas profissões. Fomentar e apoiar ações de qualificação na formação técnica. Esta semana agora, lá no Rio, nós tivemos o COBENGE, que é o Congresso Brasileiro do Ensino de Engenharia. Essa é uma preocupação grande dos nossos professores, ampliação da qualidade. Associar o perfil tecnicista com currículo que desenvolve competências modernas, né? Eu provavelmente aqui, talvez seja um dos mais velhos aqui da turma, mas aqueles de vocês que fizeram, né, faculdade de engenharia, sabem que a gente tinha alguns professores que eram muito bons tecnicamente, a gente reconhecia, mas a dificuldade de transmitir informação era assim. Quando eu penso cálculo estrutural, cálculo numérico, pontes, metalhe, meu Deus do céu. McFlu, então, nem se fala. Bom, como que a gente traz competências modernas? Resolução de problemas complexos, resolução de problemas, trabalhar em projetos, capacidade empreendedora, tornar os cursos mais interessantes com metodologia baseada em projetos e problemas. Este slide aqui veio das discussões dessa semana do COBENGE. Fortalecer o sentido prático de ensino e atividades que promovam o encontro entre formação e emprego, programas de estágio, residência técnica. Não temos essa figura ainda. Isso é muito importante, quer dizer, como que a gente pode preparar o nosso profissional para o mercado. E apoio ao desenvolvimento de pesquisas, visitas técnicas, integração. Na Mútua, a gente está desenvolvendo, desenvolveu, na verdade, uma parceria com a Unesco, das Nações Unidas. Lançamos agora uma publicação na SOEA, na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, lá em Gramado, em agosto, uma primeira fruto dessa cooperação, e o próximo vai ser criar uma cátedra das engenharias aqui no Brasil. Ou seja, o melhor conhecimento do mundo das engenharias a gente vai trazer aqui para o Brasil através dessa parceria com a Unesco. E um dos aspectos é justamente essa questão de promoção de visitas técnicas no exterior, visita de professores do exterior ao Brasil, para a gente transformar a realidade que nós temos hoje em termos de qualidade de ensino. Muito bem. Quando a gente observa, é que eu já estou caminhando para o final, as grandes tendências socioeconômicas que vão impactar as nossas profissões, além de tudo aquilo que eu mostrei que são os nossos desafios atuais, concretos, reais, que a gente convive com eles o dia todo, a gente tem cenários futuros que são igualmente desafiadores. Mudanças socioculturais, tecnológicas e desafios socioeconômicos. Aqui, em termos de desafios socioeconômicos, um parênteses que eu acho bem interessante que a publicação traz. A necessidade do sistema, e aqui quando eu digo sistema, estou falando de CONFEA, do sistema das engenharias,
da agronomia, geociências, de nós, profissionais, falarmos com o exterior. A gente tem uma dificuldade muito grande em conversar com a sociedade. A sociedade é como se não reconhecesse a presença, a participação nossa das engenharias, né? Qualquer coisa que acontece, cai uma árvore na esquina em cima de um carro. A OAB está lá falando que a proteção dos direitos, da propriedade, não sei o quê. A gente teve agora, recentemente, em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, mas recentemente Rio Grande do Sul ainda, os nossos irmãos lá sofrendo com as questões climáticas, com as questões ambientais, etc. Qual o nosso posicionamento como profissionais, como sistema? Não damos a cara, não falamos. Isso está certo? Historicamente, sempre foi assim. Será que deve ser assim? Bom, é o que nos traz essa questão de demandas e desafios socioeconômicos. Mudanças socioculturais, o que nos espera? Os profissionais da geração Z, nascidos a partir de 2001. Quem nasceu a partir de 2001 aqui? Acho que ninguém ainda, né? Tem alguém? Bom, próximo a isso, certamente temos, né? Fidelidade à carreira e não às organizações. O meu filho tem 24 anos, e vejo claramente nele, quer dizer, a fidelidade é a carreira. Quer dizer, o vínculo com a empresa é secundário, é uma plataforma para poder chegar mais à frente na carreira. Está errado? Não está errado. Desde a década de 70, a gente tem uma fragilidade maior no vínculo da empresa com o seu colaborador, provocado pelas próprias organizações, né? De qualquer forma, isso está muito exagerado. Isso faz com que haja, ainda que não tenha essa fidelidade, não haja um apetite pelo empreendedorismo. Ora, se eu não quero ficar na empresa, também não quero empreender, eu vou fazer o quê? Ficar em casa, vendo televisão, 40 anos na casa dos pais. Valorização da estabilidade financeira e da qualidade de vida. Essa é uma realidade apontada pela pesquisa. Não estou aqui julgando, isso está certo, isso está errado. Isso é o que os dados mostram. A pesquisa está disponível no nosso site. Acho que nós trouxemos também exemplares, não sei se vocês tiveram a possibilidade de pegar, se não, vocês nos avisam, a Regiane aqui. Regiane, levanta a mão. Pode anotar o e-mail de vocês, a gente manda a publicação. Fuga de cérebros para outras profissões e países, e ainda com a possibilidade de trabalho remoto, a quantidade de conhecidos, amigos, parentes, até nós mesmos, né, que trabalhamos para empresas fora do Brasil, ganhando em dólar ou em euro, e não nos envolvemos aqui no Brasil. O envelhecimento da população faz com que a gente diminua os nossos registros, mas como a gente viu nos dados anteriores, não tem uma alimentação de registros novos. A questão de outros idiomas, cada vez mais, isso é um dado, né, chovendo molhado. Isso é uma coisa interessante, porque, assim, desde que eu entrei no sistema, em 2021, assim, participando ativamente, as pessoas dizem, não, tem que dar informação direta para o engenheiro, porque engenheiro não gosta de ler, engenheiro não lê. Eu falei, poxa, como é que a gente pode crescer uma profissão onde o profissional não gosta de ler? Né? Tá bom que algumas vezes questões técnicas, burocráticas, é muito chato. Ninguém lê manual de carro ou manual de, sei lá, micro-ondas, geladeira. Mas, de qualquer forma, diversidade e inclusão, questão de gênero, étnico-racial. Mudanças de tecnologia. Como que nós, as profissões, estão preparadas para a inteligência artificial, inteligência de dados, internet das coisas, chat GPT, BI, data analytics, conectividade, vão dominar o cenário. Com essa situação, algumas profissões vão ter mais impacto e algumas profissões que já existem vão se desenvolver mais ainda. Engenharia biomédica, engenharia de produção, robótica, tráfego, engenharia clínica. E outras vão surgir. Engenharia de tecidos humanos, de inteligência artificial, nanotecnologia, engenharia de bioestatística. E algumas profissões tradicionais vão continuar existindo, como engenharia civil, evidente, mas a gente talvez tenha uma demanda menor, pela quantidade de softwares, de plataformas, de aplicativos que já resolvem muitos de nossos problemas. Mas alguém precisa estar lá para avaliar o que o sistema joga como resultado, né? Currículo novo. Por exemplo, nessa publicação mostra faculdades, grades curriculares na Alemanha, na França e de algumas faculdades nos Estados Unidos, onde o profissional, o aluno, já sai com programação em Python. Quantas aqui no Brasil nós temos que fazem isso? Lá na Mútua, eu tenho uma estagiária, a Larissa, que faz engenharia aeronáutica lá na UNB, ela tem isso. Quer dizer, mas quantos tem cursos, né? Essa é a nossa realidade, né?
E uma especialização nas engenharias, como a gente tem já na medicina. Não, eu sou engenheiro civil? Não, eu sou engenheiro civil de pontes. Ah, eu sou engenheiro civil de pontes? Não, eu sou engenheiro civil de pontes da estrutura de vinculação da junta de dilatação. Quer dizer, há uma tendência de uma especialização cada vez maior também nas nossas áreas. E, por fim, desafios socioeconômicos. A sustentabilidade e qualidade de vida como tônicas, quer dizer, não dá para fugir disso, não dá para falar de inovação de tecnologia que não tenha um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas, na inclusão social, na preservação ambiental. E quando se fala, por exemplo, nesses acidentes, nesses incidentes que a gente tem tido, por exemplo, agora no sul do país, a grande questão que se discute agora não é se essa mudança é provocada ou não pelo homem, em qual grau essa mudança é provocada pelo homem. Essa não é a discussão é dado que isso acontece, como a gente se adapta a essa realidade. Então, esses temas de sustentabilidade estão colocados. Saneamento básico, que a gente ainda, uma parte significativa da população não tem, biocombustíveis, mobilidade urbana, biotecnologia ampliando produtividade agrícola, saúde e bem-estar, impulsionando alimentos mais saudáveis e tecnologias médico-hospitalares. Aqui tem uma crítica muito grande com relação a alimentos ultraprocessados. Essa é uma crítica que tem surgido muito nos últimos 10 anos, um pouco menos talvez, e uma atualização profissional constante, né? Cursos, leitura de artigos, técnicos científicos e a capacidade de discernir sobre o que assimilar. A gente tem tanta informação, onde eu vou me deter, o que eu quero efetivamente assimilar ou não. Finalmente, algumas ações são necessárias do nosso sistema profissional para que a gente possa avançar e enfrentar bem esses desafios que são colocados. Planejamento de vida, carreira e mentoria. Né? Como que a gente pode pensar isso desde cedo? O sistema pode nos auxiliar. A Mútua tem caminhado nesse sentido. Né? A gente lançou agora na SOEA uma plataforma de empregabilidade e nós estamos negociando apoios, mentorias remotas para os nossos profissionais. Estudos, dados e pesquisas para subsidiar tomada de decisão. E, por incrível que pareça, nem sempre, apesar de sermos engenheiros, nas decisões do nosso sistema isso não acontece. Modernização da fiscalização, renovação de lideranças, novas configurações curriculares, integração do sistema com estudantes, do sistema profissional, com estudantes e instituições de ensino superior, apoio ao empreendedorismo, aproximação e valorização profissional junto à sociedade. Isso é o que o nosso sistema pode e deve fazer. Pode e deve fazer. Bom, acho que era isto. Agradeço. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição para tirar dúvidas, críticas, comentários. Pessoal, muito obrigado. Estou à disposição. Muito bom. Bom, nós passamos agora para a etapa das perguntas, fazendo só um rápido comentário, né? Esse é um extrato de um relatório que nós temos aqui, algumas unidades para ser entregue a quem se interessar, e ao que me consta é a primeira vez que se faz um levantamento tão extenso, que pode ser melhorado ainda, né? Mas tudo pode ser melhorado, sobre a engenharia, a nossa profissão. Ele é bastante interessante, sugiro que todos peguem uma unidade, se não tivermos suficiente aqui, nós temos no nosso stand mais unidades para que todos tenham, para fazermos uma reflexão sobre a nossa profissão. Eu abro para perguntas, ela tem que ser feita através do QR Code, daquele número. Maurício, passo a palavra para o Maurício conduzir. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer aí e dizer assim que foi uma aula. Eu, particularmente, sou engenheiro civil também e me identifiquei em muitas situações aí da pesquisa, tá certo? Bom, enquanto o pessoal entrega aí as suas dúvidas, eu queria fazer uma colocação. Não, Marcelo, me corrija, por favor, mas pelo que eu percebi, a minha indagação é sobre a Mútua, né? Eu sou associado da Mútua há 23 anos, né? Tenho Tecnoprev, meus 2 últimos veículos foram adquiridos graças aos benefícios de empréstimo da Mútua, então para mim, é inquestionável a vantagem de ter a Mútua, né? Mas pelos números que o senhor apresentou, me corrija, me parece que o sistema tem
1.200.000 profissionais, e dos quais são associados 180 mil, 160. Então, é coisa chegando perto dos 15%, né? Me intriga um pouco exatamente isso, quer dizer assim, o elenco de vantagens de fazer parte da mútua é inquestionável. A que o senhor atribui, vamos dizer assim, esse gap? Quer dizer, apenas 15% dos profissionais, de alguma forma, pertencem, são associados da mútua, né, diante dessas vantagens apresentadas. Bom, eu vou dar o meu ponto de vista, acho que o Caron pode complementar, ele tem certamente uma visão mais abrangente que a minha, mas eu acho que, eu reputo a isso por duas grandes questões. Uma questão é uma dificuldade natural da mútua em se comunicar, né? Do sistema como um todo, eu mostrei essa dificuldade, e da mútua em particular. Então, a gente, apesar de termos feito os esforços, e acho que o número de crescimento desde que esta gestão entrou em 2021 mostra esse crescimento, mas ainda há muito o que fazer. Então, um esforço de se comunicar, de se apresentar ao mercado de uma forma mais intensa. E o segundo, o sistema é bastante pulverizado. Nós temos os CREAs, nós temos as nossas mútuas, as nossas caixas em cada estado, e quando há a possibilidade de um entendimento harmônico, uma atuação harmônica entre CREAs nos estados e a nossa mútua, as nossas caixas nos estados, aí há uma apresentação conjunta ao profissional. Quando não, então há uma dificuldade grande de que a mútua se aproxime dos profissionais por essa falta de alinhamento entre CREA e mútua. Eu reputo a esses dois grandes aspectos, né? Eu concordo com você, Linguitti. Eu acho que existe uma questão também, o sistema, né? O sistema, quando nós falamos, é o Confea, CREA e mútua. Ele não é muito bom em conversar com o profissional. Nós temos falhas graves. Eu conheço profissionais, advogados, médicos e tal, todos têm seu conselho, todos reclamam do conselho, mas ninguém se coloca tão contra um conselho como os engenheiros, né? E o sistema Confea, CREA e mútua, ele é uma entidade necessária para a nossa profissão, pelo serviço que presta, né? Mas é mal compreendido pelos profissionais, e eu considero que esse é pela forma como ele aborda os profissionais. É muito comum nós ouvirmos: vocês só aparecem para cobrar ou para oferecer mais conta para nós. Eu que participo da mútua, que sou um vendedor da mútua, ouço muito: mas tem que pagar mais uma coisa, já não chega o que eu pago no CREA, e é uma forma difícil da gente explicar. E nas outras profissões que têm menos apoio, como o nosso sistema oferece, não tem mesmo. Mesmo os advogados que têm uma mútua, ela não faz o serviço que nós da mútua fazemos, né? Que é uma retribuição ao profissional diretamente, né? Mas eu acho que o sistema tem que se repensar desse ponto de vista de conversar com a sociedade e especificamente mais com os profissionais. Essa é uma questão, tá certo? Acho que esse é um bom motivo. Só complementando, desculpa, rapidamente, nessa linha do Caron, um ponto que eu acho importante, que o sistema saiba comunicar que, quando a gente paga as anuidades, CREA e mútua, a gente está pagando para o sistema, quer dizer, então, no fundo, a gente não está pagando R$ 650, que acho que é a anuidade, R$ 500 a anuidade do CREA, não, a gente está pagando R$ 580 para poder ter o combate ao exercício ilegal da profissão, para poder ter a valorização profissional do sistema, para poder ter um apoio do sistema. Claro, o sistema está aí também multando o exercício irregular, cobrando, mas também para ter todos os benefícios da mútua. Por R$ 580 pelo ano, para todo esse pacote, quer dizer, né, que nos ajuda a aprimorar nas profissões, nos provoca, mas também nos dá toda uma rede de apoio socioeconômico. Acho que essa visão de sistema, o profissional entra no sistema. O profissional não entra no CREA, o profissional entra no sistema Confea, CREA e mútua. Bem, temos aqui uma pergunta de um colega de São Paulo. Como você vê o gap nas universidades, principalmente as públicas, entre a grade curricular voltada para pesquisas e o mercado de trabalho da engenharia?
acha que o modelo de ensino das universidades está distante do que o mercado exige? Olha, desde quando eu fazia faculdade, lá eu entrei em 85, 86, essa questão se colocava, né? Quer dizer, o quanto que as universidades devem direcionar os seus profissionais para o mercado. Essa é uma questão assim interessante de se refletir. Eu acho que algumas áreas, talvez como as nossas, algumas universidades acabam focando em determinadas áreas, né? A gente não pode esquecer que nós não preparamos nossos alunos para o mercado, muitas vezes, o que é ruim, o que acaba trazendo barreiras para esse próprio profissional. No entanto, pesquisa e desenvolvimento também é um papel da academia, não é? E muitas vezes as empresas vão demorar um pouco para absorver as tecnologias desenvolvidas. Então, acho que esse é um equilíbrio. No entanto, o que deve ser buscado. E me parece, assim, isso é um achismo meu, que talvez as universidades públicas tenham uma vocação maior à pesquisa e desenvolvimento, não é? E devam, essas sim, repensarem a formação dos seus profissionais. Quer dizer, ter algumas alternativas ou opções para os profissionais entre algo mais voltado ao mercado, complementação de carreira, enfim, extensão universitária e pesquisa e desenvolvimento. Mas essa é uma pergunta assim, bem interessante que eu eu não teria competência para responder. Mas eu acho que essa é um grande desafio, principalmente para as instituições públicas. Para aquelas instituições privadas, com raras exceções, eu acho que elas acabam se conformando muito em função do próprio mercado, né? Então, se ela se conforma bem ou mal, é uma questão de ajuste, mas me parece que já este princípio, mais ou menos. Talvez essa pergunta valha mais para as públicas, né? Eu gostaria de dar uma palavra sobre isso. Eu acho o seguinte: a universidade ela tem várias vertentes na sua atividade de formação. Uma delas é formar profissionais. Mas o que a universidade oferece, a Universidade de Engenharia, né, a Faculdade de Engenharia oferece para o egresso? Ela oferece um conjunto de ferramentas para que o egresso tenha competência para exercer a sua profissão. Só que esse conjunto de ferramentas, ele não é a atividade que ele vai exercer numa indústria. Eu vou dar um exemplo, eu sou engenheiro químico, mas vou dar um exemplo da engenharia mecânica, que é bastante mais fácil de falar, que o engenheiro mecânico, estudando na faculdade, ele não aprende a fazer um carro, ele aprende a montar sistemas. Um carro é um conjunto de sistemas específicos, mas que o profissional que sai de lá tem conhecimento suficiente para entender como montar um carro posteriormente. Então, o que falta é essa conexão entre o que eu aprendo dentro da faculdade e o que a indústria, a empresa, o setor produtivo necessita. E aí vem essa fala do Marcelo sobre a questão da residência. Se nós olharmos na profissão dos médicos, eles aprendem também uma série de informações nos primeiros anos, e depois partem para a residência, e fazem 2, 3 anos de residência. O curso de medicina são 6 anos. Faz 2 ou 3 anos de residência. Finalizada esse período de formação, ele entra numa atividade e continua aprendendo nos próximos 2, 3 anos, e uma quantidade imensa de cursos para chegar a ser um médico reconhecido. Nós pegamos um engenheiro, a indústria, e aqui me perdoem os industriais, mas eles pegam um engenheiro recém-formado, que conhece das ferramentas, mas não tem essa conexão imediata. Eu senti isso quando eu me formei. Então, há uma necessidade de nós fazermos essa extensão para a residência, para que tenha um tempo de sua formação. E aí vem a questão do salário mínimo profissional, que é assim: a empresa vai investir num profissional que tem baixo nível de conhecimento da produção para formar ele, e depois ele vai embora, ainda mais com o pessoal da faixa Z aí, fica muito caro. Mas nós precisamos achar um caminho para que isso seja um contínuo até que o profissional se torne. Para finalizar, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa grande indústria aqui em Campo Largo.
Depois de 6 meses que eu estava lá, eu fui para o meu gerente e perguntei para ele assim, um feedback do que ele estava pensando do que eu fazia. E a resposta dele, que era um suíço muito direto, talvez o melhor gerente que eu conheci na minha vida, ele disse: Caron, fica tranquilo, porque nós sabemos que quando contratamos um engenheirinho que nem você, são 2 anos de prejuízo, não está certo? Então, então, ele tinha essa consciência. Foi aí que eu comecei a entender essa questão dessa caminho, o que eu aprendi na universidade e o que eu vou aplicar dentro da indústria, está certo? Ok? Agradecemos ao Marcelo pela apresentação, espero que todos tenham apreciado e aproveitem para refletir sobre para onde nós vamos levar a nossa profissão. Vamos entregar ao Marcelo um brinde. O certificado, Marcelo, e 2 sacolas aqui de brinde e mais outro. Saiu bem presenteado, né? Muito obrigado. Aplausos, senhoras e senhores. Obrigado ao nosso palestrante Marcelo Abrantes, linguite da Mútua. Muito obrigado por sua contribuição. Obrigado, Maurício Marques, DR, também Luiz Eduardo Caron, da Mútua Paraná, nesse início de manhã, abrindo muito bem o nosso evento, né? O último dia do evento. E muito obrigado pela colaboração.